próximo programa, tá bom? Então, Saiu um Daniel, pouco. você faz uma oração, Daniel? Amém. Faz essa oração? Amém, pastor. Vamos orar então? Amém. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos, falando da Tua Palavra, levando, meu Deus, meu Pai, a Tua Palavra àquelas pessoas que estão no seu culto privado agora. Senhor, que essa noite venha ser uma noite de edificação, venha ser uma noite de arrependimento, venha ser uma noite de novo nascimento, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja glorificado nessa conversa sobre 1 Reis 19, que os corações venham ser cheios da Tua Palavra e do Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Ao final, você pode fazer sua pergunta, tá ok? E faça perguntas difíceis para o Daniel e perguntas fáceis para mim, tá ok? Vamos em frente então. Primeira e segunda Reis. Primeiro e segundo livro de Reis. O tema geral é o povo de Deus se afastando. Daniel, a gente vê no Antigo Testamento uma gangorra. É verdade, pastor. A gente tem algumas palavras-chave no Antigo Testamento. É o Deus da aliança. Diante do pecado de Adão, essa aliança ela é reconfirmada. O homem se envolve de forma bem abrupta com o pecado. E a palavra de esperança, e essa esperança é no Redentor, mas que aparece no Antigo Testamento como sombras. Então esse Redentor, Daniel, ele vai aparecendo no Antigo Testamento como sombras. Então nós temos tipos de Cristo, situações narrativas que vão sempre apontar para essa esperança redentora, para o rei perfeito, para o sacerdote perfeito, para o profeta perfeito. Verdade. Porque em todas as narrativas do Antigo Testamento, essas três instituições, elas não foram perfeitas, elas eram sombras, elas eram necessárias para, de um modo temporário, fazer o que tinha que ser feito, intermediar o que tinha que ser intermediado do povo para com Deus, até chegar aquele que seria o sacerdote perfeito, o rei e profeta perfeito, aquele que cumpriu os três ofícios e agradou o Pai de forma cabal. Bom, esses dois livros, eles, assim como o 1º e 2º de Samuel, eles foram escritos originalmente e formavam um só livro, depois eles foram separados didaticamente, mas eles vão descrever aí o final do reinado de Davi e a consequente nomeação de Salomão. Acontece que depois de Salomão, as coisas degringolaram. Salomão começou bem, fez o templo, né? Mas depois que Salomão nomeia o seu filho, as coisas começam a se degringolar. E o povo começa a viver numa gangorra entre fidelidade e infidelidade. Fidelidade e infidelidade. E a consequência é o juízo de Deus, né? O exílio é a consequência do juízo de Deus para o povo de Deus. Esse povo se afasta, né? Mas com certeza nós vamos identificar também nos dois livros, 1º e 2º de Reis, e não obstante essa narrativa de um povo obstinado, de um povo que se afasta, nós vamos encontrar o plano soberano do Senhor sendo estabelecido. Mas a gente não vai tratar de toda a dinâmica dos dois capítulos, nós vamos nos focar no capítulo 19. Eu quero deixar com o Daniel. Daniel, do que trata o capítulo 19 de 1ª de Reis? Pastor, parece um ciclo vicioso, né? O povo tá muito bem, tá adorando, quando pensa que não, desce de novo, esquece a lei de juízo e a gente tem
Tem textos que falam que os povos faziam o que parecia bom aos seus próprios olhos, né? Uhum. Tem parte de Juízes que as pessoas fazem coisas que são extremamente contrárias à própria lei de Deus. Uhum. Então esse vai e vem, ele é algo que aponta para um Cristo sólido, né, Pastor Michel? Aponta para um Cristo sólido que não vê ainda. Pastor Michel, essa palavra depressão que nós vamos estudar a depressão na vida de Elias, ela é uma palavra que vem da geografia. Depressão é justamente aquele baixo, aquela baixada que a gente fala. Uhum. Que tá tudo plano e tem aquela baixada. Então, a medicina eles pegam essa baixada da geografia, e que chama depressão realmente, e traz para nossas vidas. E é justamente o que vai acontecer aqui na vida de Elias. A vida de Elias, ele é um servo de Deus. Elias é de Tisbé, um lugar pequeno, Pastor Michel, desconhecido, ninguém mais de Tisbé aparece na Bíblia. Ele é da tribo de Naftali. Então Elias era um homem humilde, sem pedigree, usado tremendamente por Deus. E Deus usa ele num dos momentos mais difíceis de Israel, de 1 Reis, que é o reinado de Acabe. Quando Acabe ele faz alianças políticas que Deus não queria, com Sidom e com Ciro, e ele casa com Jezabel. Para a aliança política ali na época, Jezabel ela era sacerdotisa de Baal. Aí ela traz, Pastor Michel, ela traz a religião deles, dos Baalins, e ele traz os altares também. Outros altares. E aí é uma história muito engraçada. É uma história muito engraçada que todo mundo conhece a história de Elias, né? Ele faz acontecer, faz aquela coisa toda, manda descer fogo dos céus, faz aquela luta de deuses, entre aspas, né, Pastor Michel? E ele sai vencedor. Deus manda fogo, consome o altar. Aí esse mesmo homem que Deus honrou a palavra dele mesmo, através de Elias, manda fogo. Quando pensa que não, quando Jezabel fala, ainda hoje você vai estar morto, ele desespera, Pastor Michel. Ele desespera. Um homem com tanta intrepidez, né, que manda jogar até água no altar, do nada ele fica nervoso porque Jezabel falou que vai matá-lo. E essa é a história, Pastor Michel. Nós vamos trabalhar sobre essa baixada na vida dele. Esse baixo na vida dele. E, Pastor Michel, uma coisa muito interessante na vida de Elias é o cuidado de Deus. O cuidado, como Deus se mostra misericordioso nesse momento difícil. Porque a gente acha que quando uma pessoa está em momento de crise, em depressão, parece que Deus sumiu, né, Pastor Michel? Então, a depressão de Elias foi por conta do quê, Daniel? A depressão de Elias foi por conta que logo no início, Pastor Michel, no capítulo 14, ele começa assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como tinha matado à espada todos os seus profetas. É justamente por conta daquela guerra de Deus, entre aspas, que Elias faz, que manda por jogar água e eles não respondem. Elias até é sarcástico, né? Ele fala assim: talvez eles estejam dormindo, grita, eles ficam até meio-dia se furando. Então, Jezabel, quando soube disso, ele falou: não, vamos matar Elias. Vamos matar Elias. Aí, então, esse homem de Deus que não tem medo de não sei quantos sacerdotes, ele passa a tremer de medo de Jezabel. Então, esse é o caso, Pastor Michel. Ele está indo com medo, ele não está aguentando, essa pressão. E para você ver, Pastor Michel, como a vida de um homem de Deus pode ser instável, não é verdade? Bom, quando a gente fala de depressão, a gente não quer colocar a depressão dentro de um pacote chamado pecado. Sim. Claro que aqui a gente está dentro de um contexto onde a história de Israel apontava para dois reinados que se dividiram, não é isso, Daniel? Uhum. E o pecado dominou esse contexto todo, né? A desobediência e o juízo de Deus foi bem latente, como sempre foi e como é também na Nova Aliança, né? 1 Coríntios 11, quando fala do juízo de Deus, ali está falando de um juízo que não é para condenação eterna, mas está falando de um juízo temporário do Senhor, né? Então, esse juízo aqui de Deus mostra que, de fato, há certos momentos na nossa vida, Daniel, que o nosso próprio pecado ele vai nos levar para um campo de tristeza e, consequentemente, vai nos levar para a depressão.
Mas existem outros tipos de depressão que é fruto, por exemplo, do luto, fruto do desespero, do desemprego, de várias questões. Mas vamos tentar capturar a depressão que vem dessa história de Elias e criar ramificações das causas que podem nascer a depressão. Sim. Mas vamos lá, continue aí, Daniel. A depressão, inclusive, eu até quero indicar, pastor Michel, este livro, que é muito bom, do Wilson Post, Depressão e Graça, é um livro que vale muito a pena, quem quiser aprofundar no assunto, é muito bom. E depressão tem vários pontos. Eu estava lendo, pastor Michel, que tem os pontos até hormonais. Tem certas vitaminas que se você não tiver, você não descansa, por exemplo. Então, com isso, você tem noites e noites sem sonos, por exemplo. Então, assim, ela é bem ampla. Mas, como uma seara bem ampla, nós vamos ficar na história de Elias. Pastor Michel, uma coisa muito interessante que nós podemos ver na história de Elias é o cuidado de Deus. Como que Deus cuida diante de uma pessoa que está em depressão? Como que Deus cuida diante de uma pessoa que está em crise? O capítulo 19, versículo 3 fala assim: quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto e, caminhando um dia, sentou-se debaixo do arbusto e pediu para ali morrer, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto adormeceu. Então o anjo do Senhor tocou e disse: levanta-o e come. Pastor Michel, há um cuidado de Deus muito diferente, talvez, do que se nós fizéssemos, né? Muito provavelmente, se fosse eu naquele momento, se eu fosse Deus, chegava para Elias e falava: Elias, você não é crente não, Elias, você é moleque. Pelo amor de Deus, Elias, olha o que eu fiz, né? Você tá com medo por conta de Jezabel. Então, então, Deus age com ele, pastor Michel, completamente diferente de que como nós agimos de vez em quando, não é verdade? Então, Deus, ele preocupa. A gente mandava: não, toma vergonha na cara, você não é crente, você não é isso. E Deus fala para ele levantar e comer. Isso mostra, pastor Michel, muito do caráter de Cristo. Isso mostra, pastor Michel, que o povo da aliança, como o Robertinho falou dia domingo, o povo da aliança tem uma graça e tem um cuidado. Deus cuida do povo da aliança. Então, Deus trata com ele. Deus é sábio. Deus é sábio no seu modo de agir. E seu modo de agir é amorosamente. Então, todo o conselho bíblico, pastor Michel, a gente deve partir desse princípio. Deus poderia confrontá-lo. Deus poderia dar um sermão, entre aspas, dele. Ele chega e fala: Elias, o que tem? Levanta-te e come. Então, pastor Michel, se nós quisermos ser conselheiros bíblicos, e como nós devemos agir com pessoas que estão neste momento, é de maneira amorosa. É de maneira a não confrontar diretamente. O confronto diretamente de Deus aqui não foi com pecado. Muitas vezes a gente fala, né, pastor Michel, pede perdão, você está em pecado, algo do tipo. A gente sempre quer colocar a depressão em um potinho, como o senhor falou no início, do pecado, disso, daquilo. Deus manda ele levantar e comer. Deus cuida do seu físico. Muito importante, né, pastor Michel? O senhor falou aí, a questão física é importante também. Sim. Então, a gente delineia essa questão da depressão como algo que vem na vida do ser humano, e a gente está falando aqui de pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a Cristo, que faz parte não somente de um conjunto de situações que ela está envolvida no contexto do pecado. Mas pode acontecer também de outra forma. Agora, Daniel, é claro que tem situações que a gente diz assim, a depressão não vem só através de uma pessoa que está em pecado. Mas você sabe que, de uma maneira ou de outra, a depressão, ela acaba sendo um processo, mesmo que a pessoa não tenha cometido algo moralmente falando, ou seja, aqui o contexto dos dois livros é um contexto de idolatria. Exato, pastor. A falsos deuses. Uhum. Né? A idolatria dominou o contexto. Depois do reinado de Salomão e do seu filho, as coisas degringolaram. A história de Israel é uma história de altos e baixos, uma história de obediência e desobediência, exílio, restauração
esperança, tudo apontando para Cristo. Essa é a história de Israel. Para mostrar justamente que eles eram incapazes de se auto-salvarem. Então até parece que é uma ironia, né? É verdade, pastor. Deus permitir em toda a sua soberania que todo esse conjunto de fatos acontecessem para mostrar para eles literalmente que eles precisavam de um redentor. Eles não iam conseguir na força do braço mesmo. Mas essas histórias de desobediência ligada ao pecado, ligada à idolatria, pecados morais ou idolatria, consequentemente vai conduzir o ser humano para a depressão. Agora, outros casos que a gente não vai puxar diretamente de questões morais, que pode virar depressão, e a gente também pode chamar, que pode nomenclaturar de uma depressão que está sendo fruto de algum tipo de pecado. Por exemplo, uma pessoa que ela não pecou moralmente, Sim. ela não entrou nesse processo de idolatria, como o contexto de Israel aqui mostra, mas o coração dela foi tomado de ídolos. Perfeito, Que moralmente falando, ou religiosamente falando, não são condenáveis. Uhum. Não são condenados. Por quê? Por exemplo, o pecado sexual é um pecado, precisa ser confessado, nós precisamos nos arrepender de qualquer tipo de vertente do pecado sexual. Idolatria escancarada, né? Imagens de escultura, ou visivelmente quando as pessoas identificam a idolatria na vida do outro através do materialismo, através do apego, da avareza, enfim. Mas existe um nível de pecado que ele não atinge o consciente moral Verdade, pastor. da sociedade ou do próprio irmão em Cristo, sim, mas que naturalmente é pecado e nos conduz a uma depressão e pode fazer com que a gente se afunde nela. Sim, pastor. Então, enfim, a gente chega à conclusão de que todo esse processo de tristeza e depressão na vida do ser humano, no final das contas, embora um tenha uma raiz moral, idólatra do ponto de vista, uma idolatria mais escancarada, uma idolatria visível, ou um tipo de pecado imperceptível, como uma ingratidão, por exemplo, né? Como a murmuração e outras formas imperceptíveis, moralmente falando, que te conduzam a um processo de tristeza e depressão. Mateus, por exemplo, 6 vai tratar da ansiedade, e o motivo da ansiedade nada mais é do que não confiar na soberania de Deus. E não é moralmente reprovável diante da sociedade. Não é moralmente reprovável diante da sociedade, exato, mas qual é o pecado da ansiedade de Mateus 6? Não confiar na soberania de Deus, no Deus que cuida das aves dos céus, no Deus que é o Deus provedor. É a mesma lição que Paulo deixa lá em Filipenses 4, né? Sobre a questão da providência divina, do versículo 10 ao 20 do capítulo 4 de Filipenses, né? O mesmo Deus que foi provedor na minha vida vai ser na vida de vocês. Eu agradeço, Filipenses. E digo para vocês, nós estamos diante de um Deus soberano e provedor, Ele vai cuidar de vocês. Então, deixar de acreditar na soberania de Deus gera nos nossos corações um sentimento de ingratidão, um sentimento de murmuração. E uma hora ou outra, a tristeza começa a dominar a nossa alma, a depressão começa a entrar na nossa vida e acabar com toda a nossa vontade de viver. Então, mas enfim, Daniel, continua. Pastor Michel, inclusive, quando Calvino explica esse texto, ele dá uma das principais causas de depressão de Elias é porque ele teve suas expectativas frustradas. Diante do momento que Deus manda fogo, que consome o altar, que o verdadeiro Deus é mostrado, o que ele tem logo depois, pastor Michel? Ele tem uma sentença de morte. Ele falou, não é possível. Eu mostro quem é o verdadeiro Deus e tem uma sentença de morte. Então, ele teve, pastor Michel, sem dúvida nenhuma, ali um ego frustrado. E ele frustra ao ponto de se deixar bater. De se deixar bater. E isso veio, pastor Michel, justamente por conta de um pecado que Acabe cometeu, que era fazer aliança com os outros povos, que não era.
Então, quando os ídolos entram, nós temos ídolos no nosso coração que não são moralmente reprováveis, mas são expectativas de vida, é uma vontade que você não alcança, não é verdade? Por exemplo, Pastor Michel, tem muita gente que fala assim, Deus, volta logo, eu quero morrer e tal, mas isso, Pastor Michel, isso não é piedoso. Isso parece ser piedoso, mas não é. Olha só, suponha que fala assim, ó, amanhã você vai ganhar 1 milhão, você quer que Cristo volta hoje? A pessoa ele quer fugir, você entende, Pastor Michel? Ele criou uma falsa expectativa na vida dele, não está aguentando mais. Aí ele fala, não, eu quero morrer. Ele não quer morrer. Ele quer fugir disso. Por exemplo, se o casamento do cara é amanhã, você quer que Cristo volta hoje? Ele ia pensar 2 vezes, né, Pastor Michel? Uhum. Então, assim, há muito, infelizmente, esses escapismos, né, Pastor Michel? Uhum. Esse caso que fala, não, que Cristo volta logo, eu quero morrer, aqui não dá pra mim. Mas, às vezes, não é. Às vezes é um ídolo, Pastor Michel, que não está sustentando. Justamente. E assim, o contexto da história de Israel e Judá é um contexto de miséria espiritual. Uhum. Então, é claro que o que leva Elias a vivenciar isso tem uma moldura maior, Sim, sem dúvida. tá ok? Não tem como um servo de Deus ficar bem dentro de um contexto onde a mensagem divina ela está entrando no ouvido e saindo pelo outro, né? Então, nós precisamos compreender exatamente no processo da história de Israel, no processo da história da igreja, dois aspectos. Deus é soberano, Ele é provedor, ele trouxe Jesus Cristo como a maior provisão, nos livrou da ira eterna, cuida de nós pelo poder do Espírito Santo, mas nós temos uma responsabilidade, Daniel. Sim, eu sou. A responsabilidade diante do Deus soberano é muito forte. Mas vamos falar além da responsabilidade também, vamos falar da esperança. Qual era... eu narrei aqui o contexto de pecado da história de Israel e Judá. Daniel falou sobre a depressão de Elias. Mas, Daniel, mesmo diante dessa desobediência do povo de Israel, havia esperança para o povo aí? Qual foi a esperança que a gente identifica nesse texto do capítulo 19 para Elias? Ok. O Michel, é como nesse ciclo vicioso que o senhor acabou de falar, em meio ao pecado, Cristo, Deus sempre nos entra com a sua graça. Ele já dava pitadas do reino, né, Pastor Michel? Apesar do homem não merecer, ele entrava com a graça. E nós vemos a graça dele. Nós vemos esse caráter de Cristo na vida de Elias. Quando Elias está deitado, Deus manda levantar e dá pão e água para ele. Ele manda corvos o alimentar. Neste momento, Pastor Michel, a depressão de Elias, ele cuida ele tem um cuidado físico. Deus não preocupa somente em mandar levantar, em andar. Então, Elias, ele levanta, ele anda, ele tem um cuidado físico de Deus, mesmo em meio às nossas dificuldades, Deus é misericordioso. É por isso que nós vamos chegar lá, Pastor Michel. É por isso que nós vamos chegar lá, porque vai acontecer justamente de estar deitado debaixo do arbusto e Cristo nos levanta da água, nos dá pão e nós seguimos. E Elias anda, Pastor Michel, 40 dias até o Monte Horebe, né? E em meio a essa baixa, essa crise, Deus não deixou que Elias parasse. Então a graça de Deus vai fazendo continuar. Apesar dos nossos ídolos, apesar de nós mesmos, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas crises existenciais que nós entramos, em Deus que nós não confiamos, nós temos um Deus que a tua graça, que através dessa graça nos leva até lá, né, Pastor Michel? Justamente. A história de Israel e Judá, uma história depois do reinado de Salomão, uma história que foi se mesclando entre numa gangorra de obediência e desobediência. A gente vê essa narrativa de um homem que estava completamente fraco, mas nós identificamos aqui um Deus gracioso. E é isso que nós queríamos tratar para concluir o tema de hoje. Depois eu quero passar para as perguntas aqui no chat. Nós estamos diante de um Deus gracioso, e quando a gente olha para essa história de Elias, no capítulo 19, nós precisamos buscar o contexto do afastamento do povo de Israel do Senhor, e consequentemente isso trouxe o juízo. E esse
juízo apontava justamente para aquilo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, suportou na própria cruz no Calvário, para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Então, toda essa narrativa que foi falada pelo Daniel nos ensina que a nossa esperança, a nossa paz, a nossa redenção, a nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que disse em voz alta, Eli, Eli, lema sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparastes? Esse Jesus que sofreu a dor física, a angústia mental, que experimentou o exílio, que viveu na própria carne a desobediência de Israel e Judá, é nesse Filho que nós estamos apoiados. Aquele que obedeceu o Pai, que tem todo o mérito, toda a honra, é nesse Filho, o Filho que pagou o preço pelo nosso afastamento, para que nós pudéssemos estar perto de Deus. Então essa história de Israel e Judá, o juízo de Deus que a gente vai identificar, mostra no próprio capítulo 19 que as consequências da desobediência de Elias aponta para uma esperança que é maior do que a desobediência. A graça é maior do que o juízo, né, Daniel? Verdade, um homem que queria morrer, que estava depressivo debaixo de um arbusto, ele nem morre, né, professor Michel? Ele é arrebatado. Então, aqui nós vemos o cuidado de Deus com o povo da aliança. O povo da aliança é cuidado. O povo da aliança, pastor Michel, em Cristo nós temos o pão da vida. Em Cristo nós temos a água que mata a nossa sede. Em Cristo nós temos os meios, nós temos a graça de Cristo é conosco. E a graça de Cristo conosco faz com que nós chegamos até lá. Apesar de nós, às vezes, colocarmos nosso coração onde não deve, nossos falsos ídolos, das nossas crises, das nossas depressões, Deus é conosco. Assim como foi com Jó, momentos difíceis, às vezes o silêncio, Deus trabalha muito mais no silêncio, né, pastor Michel? E certamente Deus usa os momentos difíceis para moldar o nosso coração e nosso caráter. Muito bem. Bom, essa é a esperança do Evangelho para todos nós. Ok? Você que está aí nos acompanhando no programa Vida Reformada e talvez esteja vivendo nesse contexto, saiba que se for por uma questão de pecado, o pecado moralmente falando, você precisa se arrepender. Agora, se for outro tipo de pecado que moralmente falando não é tão nocivo para você do ponto de vista social, do ponto de vista do seu meio geográfico de existência, de vivência, de relacionamento, ou seja, as pessoas não vão te condenar, né? Esses também precisam ser tratados, ok? Esses também precisam ser tratados. Então, é necessário, num caso ou no outro, Daniel, arrependimento. Sim, pastor. Arrependimento. Paulo, lá em Filipenses 4, no versículo 12, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Com pouco ou com muito. Ou seja, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê que Paulo disse isso? Porque justamente ele sabia que o ser humano, quando tem muito, ele tem uma tendência de se afastar. Sim. Assim como foi o povo de Israel. O povo de Israel sempre vivia momentos de bonança, momentos onde o Senhor abençoava a vida deles em todos os sentidos. E o interessante é que logo depois da entrega da lei, momentos da libertação, sim, sempre momentos de bonança na história de Israel é prosseguido por momentos de infidelidade deles. Então, isso gera também, a bonança pode gerar também um tipo de orgulho. É incrível. E a falta de alguma coisa também pode te produzir
um afastamento. Então, com muito ou com pouco, você corre sempre o risco de, tendo muito ou tendo pouco, de não dar a glória devida ao nosso Deus. Numa situação ou em outra, eu quero te deixar essa aplicação prática, esse desafio para a sua vida. Que a nossa vida funcione para a glória de Deus. E saiba que a esperança do Senhor, mesmo diante do juízo, é uma esperança de restauração. Daniel, Elias estava debaixo de algum tipo de juízo, né? Sim, sim estava. Ele estava debaixo do juízo justamente de mostrar, pastor Michel, por exemplo, ele tinha uma visão errada na cabeça dele, pastor Michel, só ele tinha sobrado. Todos tinham sido mortos, só ele adorava o verdadeiro Deus. Então ele estava debaixo do juízo. De juízo não só de Deus, por conta da idolatria do seu povo, mas de um juízo até de si mesmo. Ele pensava que só ele. E aí Deus fala para ele aqui no final do capítulo, não, tem mais 7.000 que não dobraram a Baal. Então, ele estava debaixo do juízo, certamente, mas isso revela a graça de Deus, né, pastor Michel? É um juízo revelador, um juízo que quebra os nossos ídolos e nos centraliza. Agora não tem para que a gente passar por esses juízos, né? Exato. É o que a gente sempre fala. Tem sofrimentos que não tem para que a gente ter que enfrentá-los. Então, é bobagem, né? Verdade. Mas, como a nossa narrativa aqui ela mostra isso, ela mostra um Deus gracioso, um Deus de provisão, que permitiu a ferida, e fez a ferida e foi lá e curou essa mesma ferida. Daniel, você quer fazer alguma consideração mais sobre esse episódio de 1 de Reis 19 e Elias? Michel, a consideração final que eu gostaria de fazer é como nós deveríamos aconselhar uma pessoa que está em dificuldade. Muito bem. Esse é um texto vital, pastor Michel. Então, você que é conselheiro, o povo de Deus, Daniel, Sim. o povo de Deus é uma comunidade conselheira. Sim, pastor, todos, pastor. Não adianta dizer que conselheiro é só o pastor que é o conselheiro. Não. O povo de Deus exerce o sacerdócio universal Sim. do corpo de Cristo e aconselha. Assim como o povo de Deus evangeliza, o povo de Deus faz alguma coisa em algum sentido no reino de Deus, o povo de Deus é um conselheiro. Qual é a importância desse episódio de Elias, do capítulo 19, para o aconselhamento? Pastor Michel, como nós devemos aconselhar como Deus? Nosso padrão é Deus. É a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Michel, Cristo aqui, ele preocupa com Elias. Preocupa com o físico, preocupa com o espiritual, tem a confrontação, mas ao conversar, ele deixa falar. Tanto é que se o senhor for ver, pastor Michel, ele repete a mesma coisa 3 vezes no capítulo 19. Deus faz a pergunta, ele dá a mesma resposta. Deus faz de novo, ele dá a mesma resposta. Deus faz de novo, dá a mesma resposta. Então, esse texto mostra que um bom conselheiro, ele é uma pessoa que sabe ouvir, é uma pessoa que está junto, é uma pessoa, pastor Michel, que não está preocupado em confrontar diretamente, logo, o que você fez é pecado, é errado, mas de ouvir, de agir com misericórdia, de agir com amor. Por mais que o amor, há um confronto pelo pecado, necessariamente. Claro. Necessariamente uma coisa não exclui a outra, mas há um momento de você saber ouvir. Os extremos são perigosos no aconselhamento, né? Você vê alguém que está lá nitidamente no pecado moral ou no pecado que você não está conseguindo identificar a fonte dele, a raiz dele, mas que está produzindo tristeza e depressão, ok? E não adianta falar que não tem algum tipo de pecado, porque não há ninguém que não deixe de pecar. Sim. Né? Não há ninguém que não peque. Esse é mentiroso, né? Diz 1 de João. Sim. Mas, por um lado, você confronta, por outro lado, você mostra a misericórdia. Né, mostra a misericórdia. E isso num processo de ouvir, né? Num processo... Sim. Qual foi o processo que você identificou aí para aconselhamento? As lições mesmo. Repete aí. Pastor Michel, nós temos a lição aqui, a questão de ouvir o outro. A questão também, pastor Michel, de não preocupar, às vezes a gente preocupa muito com ou só o espiritual ou só o físico. Ou seja, dicotomia, Dicotomia. Né? Não, esse negócio é só hormonal. Pode ser. Não é só pecado, é só espiritual, é demônio. Cara, é justamente o que Cristo não faz. É o que Deus não faz aqui. Ele manda levantar, manda beber água, manda andar. Né? E quando ele está em dificuldade, ele fala, Elias, levanta e vai ungir um rei.
Então, assim, e Elias levanta e vai. Então, no momento de dificuldade, no momento de conselho, de você aconselhar o outro, pastor Michel, além de você saber confrontar com amor, além de você saber concentrar no ouvido, é você preocupar com o corpo da pessoa, preocupar com o físico. A pessoa está comendo bem, né? Tem algum problema físico. Isso glorifica a Deus, né? Sim, isso glorifica a A Deus. boa alimentação. A boa alimentação, chamar para fazer uma caminhada. Pastor Michel, isso é muito bom. Chamar para tomar um café. Então, unir o confronto em relação ao pecado, a palavra Sim. do Evangelho para o arrependimento e identificar causas secundárias. Sim, né? exato, pastor. Causas secundárias. O que não pode ser feito é quando você deixa de pregar o Evangelho ou de aconselhar conforme o Evangelho e coloca a causa secundária como o norte do aconselhamento, né, Sim, Daniel? exato. Coisas do tipo, você está vendo alguém em depressão, aí você diz para ela, poxa, você está em depressão, viaja um pouco, não, vai fazer alguma coisa, faz isso, faz aquilo, vai na churrascaria. Bom, já errou, porque a primeira coisa é o arrependimento. Né? A primeira coisa é o Evangelho de Jesus Cristo, a suficiência de Cristo, a graça do Senhor, né? A salvação do nosso Deus, né? E depender suficientemente do Cristo Redentor. Paralelamente, em segundo lugar, secundariamente, vem as questões. Sim. Né? Tá vendo a pessoa lá com as questões secundárias da vida, você pode aconselhar nesse sentido, né? Mas canalizando sempre para a glória de Deus, né? Se a gente parte do princípio redentivo, né, de criação, queda e redenção, nós sabemos que o ser humano é caído. Uma vez que nós sabemos que o ser humano é caído, no processo de aconselhamento nós temos que ter em mente que é uma oportunidade de mostrarmos, expor o caráter de Deus. O caráter de Deus tem que ser exposto necessariamente. Porque é em Cristo que nós temos firmeza. É em Cristo que nós temos poder. Porque quase sempre a gente acha que o poder está na gente. Nós temos que saber que nós não somos firmes. Há uma firmeza que é Cristo. Há uma rocha. Há algo a quem nós podemos apegar. Então, no aconselhamento é um campo fértil para nós falarmos da soberania de Deus, do Evangelho, do caráter, do coração, de quem o homem é. Olha aí, vou repetir o que o Daniel falou. No aconselhamento interpessoal, é fundamental que a gente fale quem Deus é, seu caráter, o que Ele fez, Sim. Né? Quem Ele enviou e a quem nós temos que nos identificar, sim, Cristo Jesus. Então é fundamental, porque sabendo o caráter de Deus, nós vamos saber o quanto nós erramos em Adão e o quanto nós éramos carecedores de Cristo, sim, e como precisamos nos identificar com Cristo constantemente. E esse é o objeto do aconselhamento que a gente chama de aconselhamento redentivo. Sim. Tá ok? Então, meu querido, eu quero te orientar. Não aconselhe uma pessoa simplesmente para que ela tome alguma medida. Vá viajar, vai esparecer. Não perca a oportunidade de pregar o Evangelho no processo do aconselhamento. Sim, se a pessoa precisa viajar, se a pessoa precisa esparecer, isso deve entrar no pacote. Isso deve entrar no pacote. Mas depois, o primeiro passo é a pessoa entender que ela está afastada de Deus. A pessoa compreender, Daniel, sim, que ela carece da glória do Pai. E essa glória do Pai foi revelada só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Bom, obrigado, Daniel. A gente fez essa aplicação aqui em Cristo Jesus. Demorou mais um pouco, mas é bem necessária. E eu quero abrir agora para pergunta. Tem alguma pergunta aí? Está aqui conosco aqui Eliane Kerr. Ela só disse aqui, boa noite. Adriana Gibson. Guilherme Delpino. Robertinho Silva. Celção Andrade. Ok? Deus abençoe vocês. Se tiver pergunta aí, manda pelo menos uma aí para não passar em branco. Deixa eu ver aqui no Facebook aqui, se a gente está no Facebook também. Eu não sei se Moisés colocou no Facebook hoje.
Deixa eu ver aqui o Facebook. Vai dando like aí no vídeo aí. Tá ok? E se inscreva no nosso canal. Deixa eu ver aqui. Ah, estamos no Facebook também. Deixa eu ver aqui no Facebook. Ok. Bom. Ok. Maravilha. A maioria das pessoas estão mais no YouTube mesmo, né? Porque elas receberam um link do YouTube e no YouTube é bem melhor para estarmos trabalhando. Embora o Facebook também democratize para que você crie suas salas de transmissão e aí vai. Gente, não tendo perguntas, eu quero fazer um convite. Daniel, você falou de aconselhamento no final aí e nós criamos um projeto, a FTRB junto com a IBRB, criou um projeto chamado Aconselhamento Bíblico, Aconselhamento Redentivo Online. É coordenado pelo pastor Daniel Deolindo. Esse aconselhamento redentivo, Daniel, é justamente o que a gente está tratando aqui. Ok? Exatamente do que a gente está tratando aqui. Ou seja, nós lançamos um link nas redes sociais, a pessoa entra no link, ela se inscreve e ela é atendida. Então já temos um grupo, essas pessoas são treinadas pela FTRB, o Ainder Borba tem uma matéria gravada aqui no Aconselhamento Bíblico Redentivo. Esse grupo passa por um treinamento e o pastor Daniel Deolindo com a Elissandra monta essa equipe e trabalha em equipe. Então, se você quer ser capacitado, a gente já tem um grupo bom na igreja, trabalhando com a FTRB. Se você quer passar por isso, entre em contato com o pastor Daniel Deolindo, ok? A gente vai mandar o link para os grupos, ok? E eu vou colocar o link também na página do Facebook, ok? Para você entrar lá e se inscrever, mostrando seu interesse em participar, se você é membro da nossa igreja, ok? Bom, se você não é membro, nós temos cursos de aconselhamento na FTRB. Acesse lá ftrb.com.br. Você pode fazer tanto bacharelado quanto pós-graduação, como cursos de extensão somente na área de aconselhamento cristão, aconselhamento bíblico redentivo. Tá ok? Vai lá, se inscreva e vai ser uma bênção poder contar com você. A Eliane está colocando aqui, e se a pessoa está deprimida por ter perdido o trabalho ou muitos casamentos que enfrentam probabilidades de divórcio com problemas financeiros? Eliane, quer? Então, problemas financeiros por conta do trabalho, casamentos em crise, sim. Tudo isso pode desencadear em tristeza e depressão. Mas o importante, o primeiro passo a primeira coisa que a gente tem que entender, que o Evangelho é a nossa fonte. Né, Daniel? Verdade, pastor. É a nossa fonte de vida eterna. E não só de vida eterna. Quando eu digo só, porque não é porque é pouca coisa, não, é porque é tudo. Fonte de vida eterna, mas que se antecipa como a condição da nossa vivência hoje. Ok? E, claro, a primeira coisa que precisa ser tratada é isso. Ok? E a segunda coisa se você está dentro de uma comunidade, de uma igreja local, eu creio que pelo menos as necessidades básicas devem ser supridas, se for esse o caso. Ok? Pelo menos isso. E em relação a casamento, realmente é uma situação complexa. Há casos, por exemplo, Daniel, de problemas morais em casamentos que às vezes a pessoa comete algum problema moral contra o cônjuge e não se arrepende ou vice-versa. É um caso realmente triste, né? A gente tem que tratar com confronto, né, para a pessoa se arrepender. Tem que tratar com misericórdia, com compaixão. Mas, infelizmente, Eliane, em alguns casos, as pessoas elas tomam decisões por seguirem os seus próprios caminhos. Assim como a gente viu aqui na história de Israel. E nesses casos,
às vezes a vontade que a gente tem é de abrir a cabeça da pessoa, né, e mostrar. É claro que a pregação do Evangelho, o aconselhamento bíblico, nós dependemos literalmente da ação do Espírito Santo, né, através da proclamação do Evangelho. Mas tem casos que as pessoas se tornam impenitentes. Tem situações que as pessoas elas postergam muito o arrependimento. Elas entram no processo de impenitência e, infelizmente, são casos onde a vida vai bater muito. O próprio juízo de Deus vai ser exercido. E se essa pessoa for regenerada pela graça, pelo poder do Evangelho de Cristo, essa pessoa uma hora vai voltar e vai servir. Mas enfim, que sejamos bons ouvintes e praticantes da palavra de Deus para a gente não enfrentar essas coisas. Mas tem pessoas que são boas ouvintes e praticantes que acabam enfrentando esses problemas com o cônjuge. Tem vários casos, inúmeros casos no mundo. Né? Uma parte é crente, as duas partes são crentes, uma parte apronta com a outra. Né? Então tem pessoas que às vezes se perguntam assim, Eliane, puxa, o que eu fiz para merecer isso? Né? Eu sempre respeitei o meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo, e o que eu fiz para merecer esse desrespeito? Então a pessoa acaba tendo que conviver com um sofrimento imerecido. Mas saiba que nesse caso também a graça do Senhor está com quem passa por esse tipo de situação. Okay? A graça do Senhor está com quem passa. Infelizmente, alguns casos acabam em divórcio. A gente fala infelizmente porque não era da vontade de Deus. Mas são casos onde até uma das partes não tem acordo, ou as duas partes não querem, ou uma das partes não tem acordo, não querem mais enfrentar, não querem mais restaurar o casamento. Então são situações que a igreja tem que entrar com confronto em relação ao pecado e com a palavra de restauração. A igreja tem que entrar com a palavra de restauração, tá bom? Não é no sentido da igreja ser conivente com o divórcio, não. A igreja não é conivente com o divórcio. Mesmo porque essas coisas acontecem de forma muitas vezes involuntária. A pessoa ela foi abandonada. Né? E o que a igreja vai fazer com quem foi abandonado? Agora, o que a igreja não pode fazer é ser conivente com pessoas que estão em situação de adultério e chegam pra gente querendo casar, né, com quem adulterou. Aí é complicado, né? Então essa pessoa tem que entrar no processo de disciplina bíblica. Essa é a grande questão. Ok? Gente, Daniel, obrigado. Prazer, pastor. Tá, Deus te abençoe, Glória a irmão. Deus. Amém. Você quer fazer uma oração final aí? Amém. Faço. Vamos orar por esses casos aí. Sim, amém. Senhor, te pedimos, Senhor, nesses momentos difíceis, muitas pessoas que estão vivendo crises, muitas pessoas que estão vivendo depressões, muitos casamentos, muitos relacionamentos que foram afetados, Senhor, por conta da falta de emprego, por conta das dificuldades, por conta da convivência excessiva dentro do lar nessa quarentena. Senhor, nós pedimos para a Tua graça, Senhor. Nós sabemos que através da Tua graça, para o Senhor, nada é impossível. Então, Senhor, que a Tua graça restaura, Senhor, casamentos, restaura pessoas que estão em depressão, que Teu Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, trabalhe nesses corações. Pedimos também, Senhor, nos capacita, nos dê sabedoria para sabermos lidar com a pessoa que está com depressão, nos dê sabedoria para irmos até essas pessoas, Senhor, e levar a Tua palavra, e levar o Teu Evangelho, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nisso tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Gente, esperamos vocês. Sábado tem encontro dos jovens, estão estudando João. Domingo de manhã, EBD, estamos tratando sobre membresia. São exposições bíblicas que vão tratar do valor da membresia, do discipulado, da disciplina. E à noite, a série sobre os 66 livros. A cada domingo nós estamos expondo de forma panorâmica um livro da Bíblia apontando para o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é um propósito da IBRB nesse ano. A cada domingo, o Evangelho exposto panoramicamente, livro por livro, domingo a domingo. Ok? E nós temos as
Às terças-feiras, oração com exposição bíblica de João 14 a 17. A gente já está em João 15. Ontem foi João 15 e 14, né, que o pastor Charlie Rangel ministrou. Deus abençoe você. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.